das senhoras, a irmã fez uma leitura bem gloriosa sobre a mulher cananeia. Não vou pregar sobre ela, mas é bem interessante a forma que ela se chega ao Senhor Jesus. Quando ela veio se aproximando do Senhor, os discípulos mandam despedir. E fica naquela conversa com o Mestre, porque nós sabemos que para nós chegarmos diante da presença de Deus, tem ataque de todos os lados, há uma batalha nos lados. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos fortalece, que abre caminho e nos dá acesso livre para chegar aos seus pés. Enquanto os discípulos tentavam impedir, dizendo: Mestre, espera, que vem gritando, aí ela se aproximou e ela chegou. E você chegou nesta noite, e eu também cheguei, nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é os empecilhos, não é a batalha que há nos ares, é a tua perseverança de chegar diante da presença dele. Uma vez chegado na presença dele, ele te dará acesso livre para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar nesta noite sobre duas mulheres. No livro dos Juízes de Israel, no capítulo 4, começando pelo versículo 4, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nós queremos falar sobre Débora e Jael, duas mulheres poderosas no operacional, corajosas e que serviam a Deus com alegria. Livro dos Juízes, capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: Débora, mulher de Lapidote, profetiza, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora e Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrai a ti para o ribeiro do Quizon. E Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei à tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, e se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. Débora subiu com ele. Eu vou ler mais um 11 que diz: e Rebel, o queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados do Senhor, o livro dos Juízes de Israel. Eita, eu estava olhando dali pensando: meu Deus, o pastor falou que aqui tem doutores, advogados, pastores,
pastores e pastor, todos muito inteligentes, como é que fica a minha pequenez nesta noite. Mas o Senhor, general de guerra, que deu vitória ao povo de Deus através de uma mulher, é quem nos dará vitória nesta noite. Será que aqui nesta noite tem mulheres corajosas como Débora e como Jael? Se tiver, eu quero conhecer. Mulheres que têm coragem de subir o monte da dor, mesmo vendo que o monte está fumegando, com os carros e com as cavalarias do capitão de Jabi, o capitão Císera, que ele tinha 900 carros de ferro. Veja aí, e o povo de Israel desfalecia naquele tempo por conta do poder bélico que eles não tinham mais. O livro dos Juízes nos afirma que o povo de Israel viviam naquele tempo, no tempo do governo teocrático de Deus, que Deus falava diretamente com o profeta e o profeta com o povo, e tinha os juízes para julgar as suas causas. E quando havia um juiz que julgava com retidão, Deus operava, o povo era abençoado, Deus fazia proezas, Deus fazia maravilhas, tinha culto, tinha adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Deus se revelava no meio do seu povo. Clamora sobre. Aleluia! Mas quando morria aquele juiz, como morreu Eude, depois de Eude, a idolatria passou a predominar no meio daquele povo. A orgia tomou de conta. A feitiçaria tomou de conta daquele povo. E aquele povo ficou jogado como ovelha que não tem pastor. É bem verdade que era no tempo do juiz Sangar. Mas ele não era aquele moço encorajado. Mas quando Deus quer dar vitória, quando Deus quer fazer, quando Deus tem um negócio no meio do seu povo, ele não olha se é velho, se é novo, se é preto, se é branco. Irmãos, eu muito me alegrava hoje à tarde, estava parecendo uma baronesa deitada na rede, lá na casa da irmã Cota, conversando com aquela irmã elegante ali. Nós estávamos conversando e eu escutando o pastor testemunhando que ele saiu lá do sítio Rabeca. E se fosse somente de lá, meus irmãos, era muito bom. Nós somos filhos de um pai fugitivo, não existe mais. Mas infelizmente ele nasceu nas peregrinações do meu pai e da minha mãe, ele fugindo da polícia, o meu pai. E foi nas cercanias do Ceará, no sítio Jatobazinho. Um menino sofrido, nós todos sofridos. O meu pai plantava, quando a plantação estava crescendo, meu irmão não lembra que ele era pequeno, mas eu lembro. Quando a plantação estava crescendo, aí ele botava na cabeça, tão atrás de mim, fugia para um canto que nós não tínhamos nada para comer. E a minha mãe sofrendo, com a família grande. E a minha mãe pedia muito para vir embora para Paraíba. Até que um dia ele deixou. E assim a minha mãe nos criou com muitas humilhações, com muito trabalho. Por isso que eu limpei muito mato de ganho para comprar leite para os meus dois irmãos, pastor Jacó e Catarina, que eram pequenos. Minhas irmãs eram moças, elas não se posicionavam, e eu, com 13, 14
limpava mato. Eu achei interessante a irmã Cota dizendo, teve um adjunto. Eu sei o que é o adjunto. Uma turma de trabalhador, e no meio daqueles trabalhadores estava eu lá, meio troncha. Quando eu ficava assim, meio troncha, puxando mato para os pés, eu queria homem que fosse comigo. E eu não entendia o que era aquilo, mas eu hoje sei que a mão do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia. E eu era procurada para ir trabalhar, porque eles gostavam, porque eu trabalhava bastante, eu dava lucro. Louvado seja o nome do Senhor. E o testemunho que ele estava dando era que saiu daquele sítio e hoje está aqui nesta igreja, sem ter costa quente, sem ter peixe, mas o Deus dos altos céus, que quando diz é você que vai cuidar do meu rebanho. Eu quero ver quem fica na frente, fica para tu ver. Quando Deus tem negócio na vida de uma pessoa, Deus faz. Aleluia. E os irmãos cantando aqui, Deus, porque tu me escolheu. E eu saí do mesmo lugar que ele saiu. E eu fico imaginando, lá no Templo Central, em Patos, uma classe de senhora maior do que esse conjunto aqui. E muita gente ali, doutoras. O meu colega é advogado e está lá eu e ele à frente da classe. E eu digo, Senhor, porque tu me escolheu, mas é porque ele deu a vida por mim, o dinheiro e o conhecimento nosso para Deus é considerado nada. Aleluia. Ele não vê como vê o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Deus, olhando dos altos céus o seu povo oprimido, o seu povo sofrido. Sim, irmãos, e pela misericórdia de Deus também, eu não estou dizendo isso para engrandecimento meu, é para a glória de Deus, como o irmão falou que é pastor, é para a glória de Deus também dirige um círculo de oração, pela misericórdia do Senhor Jesus. E foi de lá que eu saí, quem me trouxe, Deus. Se você se preocupa, porque ninguém lhe ajuda, porque ninguém lhe auxilia, saiba que o Todo-Poderoso está com um olhar de misericórdia sobre a tua vida. Os olhos dele é como chama de fogo. Os olhos dele penetram mais do que uma ressonância magnética. Ele sabe onde está encravada a tua dor. Ele sabe a tua situação. Aleluia. Ele sabe que tu deita na cama fofa, confortável, e o sono não vem.
que eu vou escolher para tomar conta do meu povo. É você que eu vou escolher para subir o monte. É você que eu vou escolher para dar força, para auxiliar um homem desencorajado. E ele olhou para Débora. E Débora se levantou como mãe daquele povo. Porque a situação daquele povo era... A situação daquele povo plantava, mas na hora de colher, o capitão vinha com todo o seu exército, devastava tudo, devorava tudo, deixava os pais de família sem nada. E ainda me esqueci, era o capitão de Jabim. Ele gostava de dividir mulheres. E foi na mão de uma que ele desceu a tua. Ninguém disfarça do povo de Deus, porque esse povo tem dono. É varão de guerra, é varão corajosa, é um povo pronto para guerrear. Vem os ataques, mas não adianta, porque Deus envia Miguel. Deus envia Gabriel, Deus envia Miguel, mas Deus abre acesso livre para você passar, porque você é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é povo de Deus, zeloso de boas obras, que vai morar no céu. Glória a Deus! Aleluia, aleluia. E aquele povo ia com as suas dores, com as suas demandas, até Débora. E Débora estava lá em cima das palmeiras. E chegava lá, ela ouvia e profetizava sobre as vidas deles. Porque a Bíblia diz que ela era mulher profetiza. Mulher que lapidou, que também era esposa. Também era esposa como você. Mas ela estava na obra, encorajada e encorajando, desbravando aquela nação. E a questão do povo era: fiquei sem terra, fiquei sem moradia, e agora? E Débora consolava, julgava, fazia as legislações e ainda profetizava. E quando foi o dia, Deus mandou que ela chamasse Baraque. E ela chamou Baraque e profetizou sobre Baraque e disse: Baraque, assim diz o Senhor: pegai 10.000 homens da tribo de Zebulon e da tribo de Naphtali e subi o monte Tabor, porque lá irei dar vitória às suas mãos. Aleluia. E Baraque deu.
coisa. Só precisamos de alguém por perto para nos auxiliar, para nos encorajar. E Débora foi. Chegando lá, posicionou o povo, se posicionaram. E Débora, retaguarda de Baraque, ela não podia ir cabeceando aquela guerra, mas ela podia ir orando e dizendo como devia fazer. E quando ele chega lá, ela vê um monte fumegando. Císera com seus carros, porque ele ficou sabendo. Aleluia! Ele ficou sabendo que Baraque ia contra ele. Como que ele pensasse é muito atrevimento. Eles não têm poder, eu nunca perdi uma guerra, não é essa guerra que eu vou perder. Aí eles saem. Aí Débora fica orando. Débora ora e vê o céu se enegrecendo. Porque tem momento que Deus não precisa de muita coisa. Deus nunca precisou de muita coisa para fazer. Aí Deus manda ele se posicionar no meio do ribeiro, no meio de um rio seco, vazio. Há tempo que não entrava água ali. Você crê que aquilo que faz tempo que você está clamando pode chegar hoje na tua vida? Eles só precisavam se posicionar. Se posicionaram ali 10.000 homens. E Baraque e Débora e o Senhor dos Exércitos. Aí o monte vem, os cavalos, a suada, a cavalaria. Os homens tremem e temem. Mas Débora diz: vai, Baraque! É agora, Baraque! Posiciona o povo. E Deus olha para as nuvens e diz: nuvens, se apressa a derramar água neste ribeiro. Eu quero ver este ribeiro transbordando. Eu quero ver este ribeiro cheio. Eu quero ver chorada de água. Eu quero ver quem é que fica quando as águas palavras cheias. Calamara, fúria. Aleluia! Eu quero ver quem é que fica no meio do ribeiro. Aí eu venci, antes dele chegar, a cavalaria sai arrastada pelas águas. Os cavalos do cântico de Débora, vocês podem ver, os cavalos dificultosamente começam a puxar os seus pés, as suas patas, as unhas começam a se encravar, se arrancar na lama, e os cavalos não conseguem mais caminhar. Eles não conseguem mais cavalgar. E os filhos de Zebulon, os da tribo de Zebulon, começam a guerra na água. Eles eram de local litorâneo, eles não tinham medo. Eles pegavam a espada e iam derrotando os soldados, e a água ia levando aqueles soldados. E os da tribo de Naftali saem fugindo da presença deles e vão para o campo. E os detalhes de Deus estão aí, porque aqueles que fugiam da tangente, que chegavam no seco, estavam lá os da tribo de Naftali. Lá dentro do ribeiro eu não tenho coragem, mas aqui na terra a espada deles. Aleluia! E derrotou todos aqueles homens. Mas irmãos, no meio da tangente, quem consegue escapar? Vocês se lembram quem escapa? O Císera, o capitão malvado. Eles derrotaram até Jabim. Mas o Císera, ele tinha uma aliança com Heber, a mulher de Jael. Nós sabemos que Débora significa abelha, mas nós sabemos que tem a abelha rainha, mas também tem a operacional. E eu me considero como uma Jael. Eu limpava o mato mesmo, tenho prazer
estamos em casa. Senhor, abençoa o pastor, abençoa a dirigente do centro de oração, abençoa o pastor Zé Carlos, abençoa a mocidade, abençoa essa banda, meu Pai, abençoa a mocidade, abençoa, 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 Deus abençoa você. Aleluia. Deus abençoa a todos, mas também abençoa você que estava com desejo de chegar em casa. Aleluia. Então Jael era aquela abelha, como a abelha de Arapuá. Tem alguém aqui que sabe o que é a abelha de Arapuá? Que ela é pegajosa, ela pega mesmo e dá trabalho para você tirar de lá. Se é que você não morra do rebanho de abelha de Arapuá, como fez Jael, foi só um ataque, mas foi precisa daquilo que ela fez. Aleluia! Aí ele chega. Aí Jael vai ao encontro, entra, meu Senhor. Ele diz: olha, se chegar gente aqui, você não diga que eu estou aqui, não. Você pode me dar um pouquinho de água? Aí ela dá leite a ele. As pessoas explicam porque aquele dá leite, eu não era da leite, eu não sei porque. Eu só sei que ela dá leite, dá um cobertor e fica aí. Pode ficar aí. Aí vai lá na tenda dela, fica como eu ficava, meia trouxa, arranca a estaca. Vocês sabem o que é estaca? Se não sabem, mas se não souber, eu estou aqui para explicar. Uma estaca tem a cerca de arame, ela é aquela estaca mais grossa que vai o arame, ou então aquele morão de porteira no céu. Eu só sei que ela pegou aquela estaca, e quando ele estava cansado da guerra, que adormeceu, aí ela foi lá e pegou a estaca, cravou na fronte dele. Foi só um ataque, mas foi fiel naquilo que ela fez. Basta só um ataque. Se tiver com a aprovação do general de guerra, eu quero ver quem é que escapa da tua mão. Na tua mão está todo o poder, está a força que limpa a era. Louvado seja o nome do Senhor. Confia nele, porque maior está conosco. Esse papai não é poderoso. Esse papai não vence a guerra sem entrar na batalha, porque o general é quem vence por nós. Aí chega Débora e chega Baraque na casa de Jael. Aí Jael diz: vem cá que eu vou mostrar a vocês. Olha aí o